Eleições 2012. Até o dia 10 de julho foram solicitados 60 pedidos de registro de candidaturas para os cargos proporcionais em Rebouças. Para a vereança, em Rio Azul, chegou a 91 solicitações. Na majoritária, em Rebouças, são 3 chapas concorrendo para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Em Rio Azul, foram registradas 2 chapas concorrentes. O promotor de justiça eleitoral da comarca de Rebouças, Juliano da Silva, em entrevista à nossa reportagem, repassou orientações e informações sobre pedidos e registros de candidaturas, procedimentos e impugnações e orientações gerais sobre as eleições deste ano. A partir do dia 5 de julho, nós começamos efetivamente a ingressar nos aspectos práticos do processo eleitoral que nós vamos vivenciar e que vai se concretizar no mês de outubro. E o senhor, inclusive, realizou já uma reunião de orientação com representantes dos partidos, não, doutor? Isso, essa reunião foi realizada no período onde, pela resolução do TSE, que dispõe sobre o calendário eleitoral, os partidos deveriam realizar a propaganda, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos. Então, foi realizada uma primeira reunião orientadora, com uma recomendação expedida pelo Ministério Público Eleitoral, para que orientasse os candidatos para que orientasse os dirigentes dos partidos a orientar os candidatos a como proceder ao registro das candidaturas. O registro no aspecto formal, quais documentos deveriam ser exigidos, como deveria ser feito esse registro. Esse registro deveria ter sido apresentado à Justiça Eleitoral, e o foi, até o dia 5 de julho, para que os analistas da Justiça Eleitoral pudessem autuar os processos, verificar a situação de cada candidato. Então, ontem, nós avaliamos todos os processos de registro de candidatura dos pretensos candidatos, tanto das eleições majoritárias para prefeito e vice-prefeito, como para as proporcionais para os cargos de vereador dos municípios de Rebouças e Rio Azul. Pelas informações que nós tínhamos aí, doutor, eu não sei se esses dados que nós temos são atualizados ou não. Por exemplo, para Rebouças temos 3 candidatos a prefeito. Sim. Na majoritária. Para a vereança seriam 60 candidaturas ou pedidos de candidaturas. Em Rio Azul, 2 candidaturas da majoritária, e para a vereança, 91. Esses números se confirmam ou houve uma variação? São mais ou menos esses os números de pedidos de registro de candidatura. O que acontece? Nem todos os pedidos de registro vão ser julgados procedentes, porque alguns ainda pendem de complementação. Os candidatos têm até o dia 5 para apresentar o pedido completo, com as certidões da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual de ausência de condenação, prazo para desincompatibilização, quem for servidor público, prova de comprovação de alfabetização, ou com registro escolar, ou com uma prova realizada perante os analistas da Justiça Eleitoral. Então, alguns desses candidatos não comprovaram satisfatoriamente os requisitos, e para esses o Ministério Público Eleitoral vai promover a impugnação ao registro de candidatura. Eles vão ter um prazo de 72 horas a partir de ontem. Eu acho que o analista da Justiça Eleitoral já promoveu as comunicações necessárias para regularizar ou comprovar as situações que eles declararam no registro, principalmente com relação à alfabetização e desincompatibilização com cargos públicos, que para autoridades é de 6 meses antes do pleito, ou seja, antes do mês de outubro, da data das eleições, e para demais cargos públicos 3 meses antes do pleito. Ou seja, a partir do dia 7 de julho o candidato teria que ser desincompatibilizado. Ok, antes de prosseguirmos nessa questão da descompatibilização, doutor, até o presente momento, o processo eleitoral na comarca está tranquilo? Está tranquilo, foram promovidas as primeiras orientações a respeito. Na reunião que fizemos foi promovida as primeiras orientações acerca de como proceder do registro de candidatura e os primeiros passos com relação à propaganda eleitoral, que é permitida pela resolução do TSE a partir do dia 6 de julho. Então, a propaganda eleitoral agora vai ser promovida aqui em Rebouças e Rio Azul, pelo tamanho do município, pelo rádio. Então, ainda vai ser apresentado à Justiça Eleitoral o plano de mídia que vai ser passado às rádios e vai ser aprovado com a aprovação dos partidos, dos candidatos e também da Justiça Eleitoral. E
também com cartazes e, enfim, o que é permitido agora pela resolução. Que não é mais como era antigamente, né, que se permitia a ampla publicidade com santinhos, broches, bonés, dísticos, outdoors, showmícios, nada disso é mais permitido. A propaganda hoje ela é mais comedida em respeito aos princípios da moralidade e da impessoalidade, para impedir também que essa época interfira muito na vida cotidiana, no cotidiano dos cidadãos, principalmente nas pequenas cidades. Ok, doutor, o senhor falou com relação às possíveis impugnações. Candidato que tenha o seu pedido de registro acabe sendo impugnado, quais são os procedimentos que ele deve adotar? Bem, o Tribunal Superior Eleitoral, embora eu discorde do posicionamento dele, adotou que é necessário que o candidato impugnado contrate advogado, porque o processo eleitoral é um processo contencioso. Então é necessário que o candidato impugnado contrate advogado, ou por ele próprio, ou através do advogado do partido ou da coligação, para defendê-lo no processo eleitoral. As impugnações que vão ser realizadas pelo Ministério Público Eleitoral, elas não têm caráter absoluto, ou seja, não é uma comprovação, uma ausência de documentação que, por não ter sido apresentada, importa automaticamente no cancelamento do registro do candidato. Ele tem um prazo para apresentar essa documentação. E se ele efetivamente apresentá-la, o pedido vai ser julgado improcedente. Só que como o Ministério Público Eleitoral tem um prazo de 5 dias, que se inicia a partir da publicação do registro, a publicação do edital do registro, e o que ocorreu na sexta-feira passada, eu tenho até a quarta-feira, ou seja, amanhã, para promover as impugnações de registro. Eu tenho um prazo de 5 dias, que é conferido pela Lei Complementar 64. A partir do ajuizamento desses registros, dessas impugnações, os candidatos, a parte passiva, os candidatos impugnados deverão promover ou a adequação ou a sua defesa. Então, eles demonstrando a regularidade da situação que o Ministério Público declara irregular, não haverá problema e os registros serão julgados procedentes e eles poderão concorrer ao pleito normalmente. É claro que se não comprovarem, não poderão concorrer. Ok, doutor Juliano, uma outra questão. Sobre possíveis denúncias da população, de modo geral, com relação ao desenrolar do pleito eleitoral deste ano, as denúncias de crime eleitoral. Como é que o cidadão eleitor deve e pode proceder? Bem, o cidadão ele não só pode, como ele deve denunciar irregularidades no pleito eleitoral. Para que tenhamos um pleito eleitoral seguro, um pleito eleitoral isento de qualquer irregularidade, a participação do cidadão é por demais importante. O cidadão tem basicamente 3 formas de promover uma denúncia ou representação, como nós chamamos. Ele pode promovê-la diretamente na Promotoria de Justiça Eleitoral, no fórum, se localiza no fórum. Ele não precisa se preocupar que seus dados serão mantidos em sigilo, ele não precisa se identificar. Ele pode, por uma simples petição, um escrito num pedaço de papel, manuscrito ou através ou digitado, relatar a situação, mas é muito importante a situação que ele imputa irregular. Só que é muito importante que ele comprove essa situação com um mínimo de indícios. Não é chegar na promotoria e dizer, olha, eu vi um candidato com 20 sacos de farinha ou com 10 cestas básicas que eu tenho certeza que vão ser entregues à população em razão da compra de votos, para a compra de votos. Ele tem que comprovar um vídeo, foto, uma prova testemunhal mínima, entende? Senão fica só nos indícios que não vão levar a nada, principalmente tendo em vista que a nossa Justiça Eleitoral de segundo grau ela exige uma comprovação praticamente absoluta. Até porque eles sabem que nesse período eleitoral há uma rixa muito grande entre os partidos, em que inclusive, por vezes, se utilizam dos próprios eleitores para fazer denúncia da parte contrária. Não só no Ministério Público, uma segunda possibilidade é fazer a denúncia na Polícia Civil ou na Polícia Federal, que também faz às vezes de polícia eleitoral durante o período eleitoral.
Então, da mesma forma como pode ser feito diretamente no Ministério Público, pode ser feito diretamente na polícia, ou ainda pode ser feito diretamente aos representantes dos partidos ou coligações que também têm legitimidade para propor as ações, ou ainda podem recorrer-se da Polícia Eleitoral ou do Ministério Público Eleitoral. Ok. Doutor Juliano, em linhas gerais, que orientação o senhor repassaria agora nesse momento, primeiramente, aos candidatos nesse pleito eleitoral de 2012? Principal orientação para eles? Bem, a primeira orientação, que a meu ver não precisaria nem ser feita, é para que eles promovam um pleito eleitoral limpo, para que prezem pela apresentação das propostas aos cidadãos e para que prezem pela orientação das propostas aos cidadãos e não pela obtenção de votos de maneira ilícita. A captação do sufrágio configura crime eleitoral e pode configurar, em algumas hipóteses, abuso de poder econômico, abuso de poder político, que pode levar o candidato, ainda que eleito, a não ser diplomado. Logo, seria interessante que o candidato promovesse o pleito eleitoral da forma como está descrito na lei, ou seja, captando o voto de acordo com a apresentação da sua proposta política, que já está, inclusive para os cargos de prefeito, consagrada no processo de registro de candidatura que qualquer cidadão pode ter acesso na Justiça Eleitoral. Com relação à propaganda, a propaganda está descrita na resolução do TSE e ela deve ser respeitada sob pena dos candidatos, partidos e coligações incorrerem em multa, além da retirada da propaganda do ar em determinados casos. Ou, se não for propaganda veiculada em rádio, da propaganda veiculada em outdoor, em cartazes, outdoors são proibidas, das propagandas veiculadas em cartazes, afixadas em locais particulares. Com relação ao eleitor, qual o principal conselho, orientação que o senhor repassaria? O eleitor, que será administrado nos próximos 4 anos pela pessoa escolhida pela maioria, ele deverá primar por conhecer a proposta do candidato e votar na proposta que melhor lhe aprouver. Como eu disse, as propostas dos candidatos a prefeito, elas se encontram inseridas nos processos de registro de candidatura e serão amplamente divulgadas nos comícios e durante a campanha. E o cidadão tem que procurar conhecer essas propostas e votar no candidato que melhor lhe aprouver, e não o voto, ele tem que ter consciência, o eleitor tem que ter consciência que o voto é um ato muito importante e esse voto ele deve ser dado àquele candidato que melhor corresponde às expectativas do eleitor. E não ao candidato mais popular, ou ao candidato que detém mais poder, ou ao candidato que eventualmente em pesquisa detém ampla maioria. Não são esses os critérios que devem pautar a votação do eleitor. Bem, doutor Juliano, para finalizarmos, eu me recordo quando o senhor fez a reunião com os representantes dos partidos políticos, o senhor foi bastante incisivo numa questão, para que aquelas pessoas, aqueles pretensos candidatos que sabem que têm problemas, e que encontrariam dificuldades para registrar sua candidatura, ou possivelmente, se houvesse até uma eleição, não assumindo o cargo efetivo, para que pensassem bem. Na verdade, a Justiça Eleitoral ela vem, desde o último pleito, buscando cada vez mais aprimorar e ser rígida cada vez mais nesse quesito, doutor, na questão do candidato em si. Exatamente. Com a aprovação da lei da ficha limpa, essa lei tornou um pouco mais, essa lei foi um pouco mais exigente no processo de registro de candidatura. Ele exigiu uma série de certidões dos pretensos candidatos, onde eles devem comprovar a moralidade na vida pregressa, para que possam exercer um cargo público. Logo, na primeira reunião que fizemos, a eles foi orientado que promovessem o registro apenas dos candidatos que se encontram com a situação eleitoral como um todo regular, para que não haja o perigo, num primeiro momento, de terem um registro impugnado. E num segundo momento, acaso não tenham o registro impugnado, não
corram o risco de, embora eleitos, não serem diplomados por outras ações que o Ministério Público e outros legitimados podem ingressar em razão de eventual abuso de poder político, econômico ou, eventualmente, por condenações por crimes eleitorais, crimes comuns ou atos de improbidade administrativa. Muito bem, assim tivemos a participação do promotor de justiça, representante do Ministério Público Eleitoral na comarca de Rebouças, doutor Juliano da Silva. Muito obrigado, doutor, pelas suas informações. Alguma outra informação complementar que você queira repassar hoje, esteja à vontade. Não, apenas com relação ao processo eleitoral, eu peço aos eleitores que funcionem também como fiscais da lisura do procedimento eleitoral, denunciando toda espécie de abuso ou de irregularidade que eventualmente constatarem. O Ministério Público, assim como a Polícia, o Poder Judiciário e a própria Justiça Eleitoral estão de portas abertas para receber os cidadãos que eventualmente desejarem fazer alguma reclamação, representação, denúncia, desde que, como eu disse, não sejam meros indícios, mas sim comprovada por fatos, fotografias, vídeos, alguma comprovação concreta da prática dessas eventuais irregularidades.